Este canal é para uso exclusivo das psicografias que a médium Sônia Lopes escreve. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Facebook. Na descrição do canal tem mais informações. No final do vídeo deixaremos o nosso telefone, caso queira saber mais sobre terapia espiritual. Obrigada! Casamento. História ditada pelo espírito de Lídia Martins Afonso. Psicografado em 2023. Eu acompanhava a vida dos meus pais. Eram tão frios um com o outro. Minha mãe ficava com raiva do meu pai, porque ele nunca chegava no horário para jantar, pois saía do trabalho com amigos para beber e jogar sinuca. Minha mãe era caprichosa, passava o dia todo cuidando da casa, dos filhos e preparando o jantar com carinho, mas meu pai não dava valor algum a isso. E era sempre assim. Nos finais de semana, ele ia jogar bola ou pescar, e nunca fazia um passeio com ela e com os filhos. Mamãe era tão bonita, mas ele não a enxergava, e ela foi desanimando. Tornou-se uma pessoa irritada, nervosa, de baixa autoestima e que só reclamava. Eu pensava, por que vivem juntos se não se amam mais? Eu estava na adolescência e tinha muito medo de ter um relacionamento. Não queria viver uma vida solitária como a minha mãe, apesar de ela ter um marido. Papai não era violento, mas era distante dela e de nós, eu e Carlinhos, o meu irmão mais novo. Ver minha mãe jovem e bonita, porém triste, me deixava infeliz. Como ajudá-la a recuperar sua autoestima e ânimo novamente? Ela se descuidou tanto de si mesma por conta da indiferença do meu pai. Um dia, cheguei da escola com fome. Era por volta das 13 horas. Fazia muito calor em Aracaju. Vi alguém na cozinha. Pensei que fosse minha mãe e fui logo falando. Oi, mãe. Que fome! O almoço já está pronto? Estou com sede. O dia está quente. Ela não respondia, estava tão estranha, parecia não me ouvir. A porta da cozinha estava aberta, e ela saiu. Estranhei e fui ver para onde ia. Nunca a vi tão diferente, parecia entorpecida, sem memória. A segui até o paiol, onde meu pai guardava as ferramentas, e de repente, vi que ela entrou no corpo dela, que estava caído no chão. Eu perguntei: Mãe, o que aconteceu? Sem saber o que fazer, corri para a rua e gritei: Ruth, vem aqui. Rápido. Era a vizinha. Eu estava desesperada. Ela perguntou: O que foi? Minha mãe está morta. Ruth arregalou os olhos e correu comigo no paiol. Pegou no pulso da minha mãe e disse: Ela não está morta. Vou chamar o Júlio. Ela gritou pelo marido, que veio correndo, pegou minha mãe no colo e a colocou no carro. Se o espírito dela não tivesse aparecido para mim, eu não teria buscado ajuda. Mamãe ficou hospitalizada. Estava anêmica, fraca e triste por conta do casamento infeliz. Depois daquela visão, decidi buscar ajuda espiritual e terapêutica. Não aguentava mais ver minha mãe sofrendo, com a indiferença do meu pai. Eu tinha trauma e não tinha namorado. Casar, nem pensar. Estava com raiva dos homens. Se eu fosse homem, não seria como meu pai. Ele destruiu o emocional de mamãe ao não lhe dar atenção, ao não dialogar com ela, fazendo-a sentir-se um nada. Revoltei-me contra os homens e passei a cuidar da minha mãe quando ela se separou. A separação fez tão bem a ela. Já não carregava o peso e o fardo que era estar com meu pai. Parecia outra mulher, e com a ajuda das terapias, aprendeu a lidar com as emoções. Nos mudamos para São Paulo, onde ela conheceu Jorge, um homem atencioso e amoroso. Eu já estava com 26 anos e não queria namorar. Eu precisava aprender que nem todo homem era igual, mas meu trauma não era apenas desta vida. A terapeuta espírita identificou isso, que na verdade, eu tinha aversão ao contato com homens e não deixava ninguém se aproximar de mim. Foi então que me apaixonei por uma menina. Sofri muito por saber que esse sentimento era considerado um pecado. Fui julgada e condenada por isso. Havia tantos preconceitos. Foi no espiritismo que consegui entender muitas coisas. A terapeuta espírita me ajudou ao falar sobre minha vida passada. Em uma encarnação anterior, eu me casei com um homem a quem amava e admirava, mas depois do casamento, a máscara do bom homem caiu. Eu era rica, herdeira de muitos bens, e meu noivo recebeu um dote generoso, pois era o costume da época. 2 meses após o casamento, ele mudou. Chegava em casa de madrugada, embriagado, e me batia quando eu lhe pedia satisfações. Foram anos de sofrimento. Eu estava tão presa àquele casamento,
que mesmo sofrendo, não o deixava. Tinha uma dependência emocional tão grande, que achava que tudo aquilo era normal. Quando vieram os filhos, ele parou de me bater. Mas eu sentia a dor do desprezo, que era pior. Mesmo assim, não o deixava. Implorava a ele atenção e amor. Pensava que estar sem ele era pior, tão dependente eu era dele. Nessa relação e nesta vida, envelheci e desencarnei, trazendo para a vida atual o trauma que precisava curar. Perguntei à terapeuta: e como vou me curar, se não consigo? Então, contei a ela sobre a admiração que sentia por minha amiga Célia. Eu achava que estava apaixonada por ela, e me sentia envergonhada por ter esse sentimento por uma mulher. Tinha medo de que Deus me castigasse e me mandasse para o inferno. Ela, a terapeuta, me olhou com compaixão e respondeu: Deus não castiga ninguém. A escolha íntima de uma pessoa não faz dela um ser do mal. Pelo contrário, não se julgue e não se condene pelo que sente. O que essa moça que você gosta pensa sobre isso? Ela não sabe, nunca falei nada. Bom, só existe uma maneira de saber: falar com ela, enfrentando os seus medos. Só assim você entenderá o que realmente sente. O fato é que nesta vida, ela veio como mulher para novas experiências, mas seu espírito já viveu em corpos masculinos em outras encarnações. Então, supere seus medos os enfrentando. Quando finalmente revelei à minha amiga o que sentia por ela, percebi que aquela aparência linda e suave era apenas exterior. Seu espírito tinha a força e o comportamento de um homem, como já havia sido em tantas vidas passadas. O Espiritismo me abriu os olhos para tantas coisas e conhecimentos. Eu aprendi que havia fugido para não enfrentar meus medos. Minha amiga se casou, pois precisava vivenciar uma nova versão de sua jornada como mulher. Eu entendi e aprendi que o amor entre pessoas do mesmo gênero, quando vivenciado com responsabilidade e boa conduta, faz parte do aprendizado da alma. Não devemos julgar essas escolhas, pois Deus tudo sabe e não condena ninguém. Quem julga e condena somos nós. Aos poucos, fui me libertando dos medos. Estava no último ano da faculdade quando conheci um casal, Roberto e Alex, e os admirava muito. Eles haviam adotado um casal de gêmeos, abandonados pela mãe, e cuidavam das crianças com tanto amor. Só podia ser algo ligado a vidas passadas. Perguntei à médium, que também era minha terapeuta, e ela explicou. Esse casal já foi formado por mulheres em outras vidas. No passado, interromperam muitas gestações. Nesta vida, vieram em corpos masculinos, sem a possibilidade de gerar filhos, para não recaírem nos mesmos erros. Agora, têm a missão de adotar as crianças, que impediram de nascer na vida passada. Percebe a generosidade de Deus? Ele permite as reencarnações, para que possamos reparar nossos erros, e evoluir por meio da bondade e do amor. Além de superarem o preconceito, eles estão evoluindo espiritualmente. Quando aprendemos a não julgar o próximo, somos mais felizes e mais leves. Sim, a espiritualidade ensina de forma leve e clara, sem julgamentos. Tornei-me uma pessoa melhor com tudo o que aprendi. Perdoei meu pai por suas fraquezas, e entendi que tanto ele quanto minha mãe tinham resgates de vidas passadas e precisavam aprender com os desafios que viveram. Com tudo isso, fui me libertando dos traumas e compreendi a importância de sabermos o que viemos curar nesta vida. Conheci ao seu, que era espírita e também havia superado seus traumas e dores, por meio do aprendizado espiritual. Ao conhecê-lo, fui registrando em meu espírito uma nova versão de relacionamento. Ele me tratava com carinho, me ajudava nos afazeres domésticos, e era meu companheiro nas noites sem dormir, quando as crianças eram bebês. Eu estava me curando. Estava feliz. Ensinei aos meus filhos sobre respeito, boa conduta e fé em Jesus. Quando cresceram, cada um escolheu a religião que sentia necessidade de vivenciar. Com o conhecimento da vida após a morte do corpo físico, a humildade e a compaixão para com o próximo, os estudos sobre o mundo espiritual, me libertaram e me tornaram uma pessoa melhor. Eu e Alceu vivemos juntos por 50 anos, e após nosso desencarne, fomos acolhidos nesta cidade espiritual. Quando soube que era minha vez de ditar minha história para a médium Sônia Lopes, que também é terapeuta, lembrei-me de como a terapia espiritual me libertou lá na Terra. Jesus é amor profundo e verdadeiro, e coloca amigos em nosso caminho para nos ajudar. Que as bênçãos divinas acompanhem cada um de nós, encarnados e desencarnados. Psicografado pela escritora da espiritualidade Sônia Lopes. Se você gostou desta psicografia,
Não deixe de curtir para nos ajudar no crescimento do canal. E também, para que alcancemos mais pessoas que possam se interessar por este conteúdo. Gratidão!